Meus filhos, eu desejo revelar verdades a cada um de vocês através do meu espírito. Mas a maior parte de vocês tem a mente e o espírito fechados. Eu quero dar revelações celestiais a cada um de vocês, sobre os tempos em que vocês entraram. Mas uma grande parte de vocês está mais preocupada com as coisas do mundo. Muitos de vocês estão vivendo com medo do que está por vir. Mas eu disse a vocês: não temam, porque eu estarei sempre com vocês. O batismo do meu Espírito é mais necessário agora do que em qualquer outro momento, desde que ele foi derramado sobre o mundo pela primeira vez. Alguns de vocês estão me afastando por falta de entendimento, assustados por causa das falsas doutrinas de demônios e de homens que as igrejas ensinam há quase 2000 anos. A igreja de hoje é irreconhecível quando comparada à minha verdadeira igreja do livro de Atos. Mas eu já disse a vocês, Atos 2 está chegando a vocês. Não está escrito em minha santa palavra sobre o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas e todos os outros dons? Eu já disse alguma vez que os dons já cessaram? Não, eu não disse. Todos os dons do Espírito irão cessar quando eu chegar, mas não até então. Eu sou aquele que trará a perfeição a esta terra, e isso não acontecerá até que o mundo veja grandes tribulações e seja purificado pelo fogo. Até lá, vocês precisam de todos os dons que eu lhes der e precisam saber como operar com esses dons. Orar no Espírito os direciona a alcançar muito mais do que vocês possam imaginar. Porque a mente carnal não sabe o que está orando, mas o Espírito sabe, e eu também. Eu sou Espírito. O meu servo Paulo disse que falou mais em línguas do que todas as outras pessoas para as quais ele escreveu cartas. E ele ficou agradecido por isso. Sim, ele foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios, mas não é por isso que ele tinha mais poder do que eles? Não foi por isso que ele teve revelações poderosas? O batismo no Espírito Santo e falar em línguas não é algo estranho ou místico. É para a edificação do espírito de vocês. Não é algo que domina e que não pode ser controlado. O inimigo é que trabalha assim quando possui alguém. Eu não trabalho dessa maneira. O meu espírito é um cavalheiro. Se vocês não desejarem que a plenitude do meu espírito encha vocês, os fazendo transbordar e ser renovados, ele não o fará. Eu peço a vocês, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, por quem vocês foram selados para o dia da redenção. Sim, muitos abusaram dos dons do meu Espírito. Muitos usaram seus dons de forma imprópria, porque os seus corações estavam orgulhosos e, consequentemente, deram uma má reputação a mim. O dom de línguas deve ser usado quando os meus filhos estiverem reunidos, com interpretação para correção, encorajamento e exortação. Isso é muito parecido com profetizar e tem objetivo diferente da oração em línguas, feita de forma individual. Quando vocês não sabem como orar, o Espírito dentro de vocês ora através do ato de falar em línguas, sem nenhuma interferência de sua mente. Orar no Espírito, em línguas, é sempre a perfeita oração.
Mas vocês também precisam orar no Espírito com compreensão, para que a mente seja frutífera e focada em mim. Os outros também não serão capazes de entender quando vocês orarem em línguas. Compreenderão quando orarem no Espírito com entendimento. Meus filhos, eu lhes digo, vocês devem estabelecer o meu reino através da oração, do louvor e da adoração no Espírito. A adoração é uma arma espiritual frequentemente negligenciada. A presença manifesta do meu Espírito muda a atmosfera ao seu redor. A verdadeira adoração introduz o fogo do meu Espírito Santo e o inimigo foge. Então vocês podem declarar e decretar a minha palavra, a espada do Espírito, e os seus pedidos serão respondidos com muito mais facilidade. Orar, louvar e adorar no Espírito dirige e equipa os anjos que estão lutando por vocês no reino espiritual. Lembrem-se de que vocês estão em uma batalha, mas eu já venci a guerra. Eu derrotei o inimigo e o envergonhei. Ele mente e tenta virar a mesa dizendo que eu sofri uma derrota na cruz. Mas eu dei a minha vida para que todos pudessem viver. O meu sangue derramado é o sacrifício definitivo pelo pecado para todo o sempre. Vocês devem simplesmente reforçar a vitória que eu obtive, e isso só pode ser feito através do Espírito. Lembrem-se de que não é pelo poder e nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês devem seguir o Espírito e não a carne. Isso é muito importante. Se vocês andarem pelo Espírito, cumprindo toda a lei, então não restará nada do inimigo em vocês. Não tentem cumprir a lei em sua carne. É impossível. Eu sou o único que cumpriu a lei, porque eu sou Deus, que vim em carne e sempre andei no Espírito. Os atos de justiça de vocês são como trapos imundos. Por isso, vistam o meu manto de justiça através do meu Espírito, pela minha graça, misericórdia e amor. Meus amados filhos, vocês estão vendo há anos o início dos planos de dominação mundial do inimigo. Mas neste ano de 2020, os planos dele se intensificaram bastante. É óbvio para todos que buscam a verdade. Os planos do inimigo, chamados de Agenda 21, parece estar seguindo como planejado, mas os meus guerreiros, cheios do meu Espírito, serão um problema para esses planos e até vencerão batalhas, se eles orarem e permanecerem no Espírito. Eu não removerei os julgamentos. Eles foram estabelecidos há anos, mas o meu povo fará grandes façanhas e milagres. O plano final do inimigo é apagar todos os meus vestígios e dos filhos de Adão da face da terra. Esse plano se chama Agenda 2030. Eu irei dar um basta na Agenda 2030, antes que ela seja cumprida, pois assim está escrito: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Por essa razão, a unção está aumentando para aqueles que são batizados no meu Espírito e desejam tudo o que tenho para eles. Peçam mais a mim.
Peçam a mim vinho novo e odres novos, necessárias para ele. Peçam a mim por fogo, pois ele está chegando e destruirá completamente o inimigo. O meu dia, o dia do Senhor, ainda não aconteceu. O que aconteceu no capítulo 2 de Atos acontecerá novamente, mas com ainda mais poder, porque esta é a colheita do final desta era. As Escrituras dizem o que os meus profetas profetizaram iria acontecer. O sol escurecerá e a lua se transformará em sangue antes do grande e espantoso dia do Senhor. Isso acontecerá e o meu espírito será derramado com ainda mais intensidade sobre todos, e aqueles que receberem a plenitude do meu espírito serão incansáveis. Não sejam tolos em pensar que os 144.000 devem ser apenas homens das tribos de Israel, que não são sexualmente ativos. Não está escrito que vocês estão todos enxertados? Não está escrito que não há judeu nem gentil? Não há escravo ou livre, homem ou mulher? Pois todos vocês são um em mim? Vocês precisam entender o significado espiritual dessas coisas. Peçam a mim sabedoria, e eu a darei a vocês. Eu estou chamando a minha noiva santa, escolhida, remanescente e virgem. Esteja pronta e tenha as suas lâmpadas completamente cheias de óleo, que vocês obtêm ao passar tempo íntimo comigo. Vocês serão como eu, quando me verem como eu sou, em toda a minha glória. Vocês brilharão com a minha glória naquele dia. Este é o dia em que Obama e o Papa serão destruídos e lançados no lago de fogo para todo sempre. Todos os que levarem a marca da besta se juntarão a eles. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Shalom.